Vamos abrir a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. Aleluia, Jesus. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Vamos achar o texto sagrado, eu digo eu. Aleluia. Que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondia o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos Senhor Deus e Pai, estamos diante da tua palavra, que é verdadeira e é mais poderosa do que uma espada de dois fios, de uma espada de dois gumes, que penetra até a divisa da medula e alma. Ó Senhor, neste momento lhe pedimos mais uma vez que o teu Espírito Santo possa falar com a tua igreja, possa falar com o teu povo, pois sabemos que o Senhor fala mediante a necessidade da tua igreja, assim como o Senhor usasse o profeta Isaías em seu tempo para profetizar ao seu povo a necessidade que o Senhor venha, meu Deus, através da tua palavra, falar no meu coração e também daqueles que ouvem e que hão de ouvir a palavra de Deus por internet, vai até o Senhor do YouTube, meu Deus, que o Senhor venha falar desde o começo até o fim. É o que te pedimos em um nome bendito de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Parece assentar, executa as suas mãos. Ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amados e queridos ouvintes da palavra de Deus, nós estamos aqui diante de uma mensagem profética. Aleluia, o profeta Isaías, meus amados irmãos, cujo nome significa Deus salva. Aleluia, Jesus era filho de Amós e era descendente da linhagem real. Diz a história que ele foi chamado ainda, aleluia, desde mancebo, ainda muito cedo, muito tenro, ainda muito jovem. Diz a história que o seu ministério, aleluia, Jesus durou cerca de 60 anos. Sim, esse jovem, aleluia, Jesus, ele profetizou, aleluia, um legado de 4 reis. Diz a história, aleluia, Jesus, que ele profetizou o reinado de Uzias, de Jotão, aleluia, Jesus, de Acás e também de Ezequias. Aleluia, Jesus, e a Bíblia nos revela, meus amados irmãos, que esse homem, aleluia, ele era casado, aleluia, com uma pessoa que está no mesmo nível espiritual do que ele. É uma pessoa, aleluia, Jesus, que ama a Deus de verdade. É uma pessoa, aleluia, Jesus, que tem a sensibilidade
de entender, aleluia, o que realmente há no coração de Deus. Porque o verdadeiro profeta, meus amados irmãos, eu não estou dizendo para vocês, esses profetas, aleluia, pé de chinelo, aleluia, que são os falsos profetas, que têm trazido uma nova doutrina, uma teologia de prosperidade, né? Eu estou falando dos verdadeiros profetas, que têm trazido uma teologia, aleluia, Jesus, aleluia, que realmente vem trazer a salvação do mais vil pecador. Aqueles que trazem, aleluia, uma mensagem, aleluia, Jesus, para poder repreender
diz a história que ele vai dar nomes de mensagens simbólicas aos seus filhos. A um dele, ele dá o nome de um resto volverá. Diga, um resto volverá. O segundo, rápido, despojo, pressa, seguro. Diga comigo, rápido, despojo, pressa, segura. Pois bem, esse nome desses dois filhos eram mensagens simbólicas, proféticas para o reino de Judá, a qual ele pertencia. Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, Jesus, que o profeta Isaías, por vir de uma linhagem real, era um homem cultíssimo demais e também tinha o dom da poesia. Diz a história que ele era familiarizado, aleluia, com os reis, e por causa disso ele aconselhava os reis no que se tocante, aleluia, a política externa de Judá. Se não bastasse isso, diz a história que ele era o homem mais, aleluia, considerado literário, aleluia, Jesus, influente de todos os profetas. Diz a história, aleluia, Jesus, que ele era um exemplo notável de expressão. Aleluia, Jesus, quando as pessoas olhavam para ele, via realmente, aleluia, que Deus brandava no íntimo do coração do profeta. Diz a história, meus amados irmãos, aleluia, Jesus, que o livro do profeta Isaías vai contar profecias acerca, aleluia, Jesus, do surgimento de João Batista, o precursor, aleluia, do caminho do Messias. Diz a história, aleluia, Jesus, que conterá também profecias acerca do nascimento do Messias, acerca da vida do Messias, acerca do mistério do Messias, acerca da missão do Messias, acerca, aleluia, das suas mensagens, dos seus milagres, das suas libertações. Aleluia, que aleluia, Jesus vai contar acerca, aleluia, Jesus, do seu sofrimento, da sua rejeição, da sua humilhação e da sua morte de cruz. Aleluia, Jesus, diz a história, e vai contar cerca de 26 vezes a expressão o Santo de Israel, do capítulo 1 ao capítulo 39 do livro de Isaías. Cerca de 12 vezes vai conter o nome o Santo de Israel. Do capítulo 40 ao capítulo 66 vai conter 14 vezes a expressão o Santo de Israel. Ele fez menção em dizer que Deus, ele é santo, e isso é um dos atributos de Deus. Pois bem, há pessoas que dizem que Deus é amor e não vai mandar, aleluia, Jesus, uma alma, aleluia, de qualquer maneira para o inferno. Pois bem, a Bíblia diz que o atributo de Deus é amor, mas o maior atributo de Deus é a sua justiça. Por quê? Aleluia! Glória a Jesus! Porque quando nós dizemos que Deus é amor, a Bíblia nos mostra isso, o programa em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porém, aqueles que não aceitarem, Deus não pode levá-lo, aleluia, Jesus, às mansões celestiais. Deus não pode levá-lo para o paraíso. Deus não pode levá-lo ao céu, porque o céu é destinado para o santo, o céu é destinado para o salvo, o céu é destinado para aqueles que renunciaram o pecado, renunciaram o mundo de engano, renunciaram as suas vidas pecaminosas.
Porém, a Bíblia diz que vai se levantar o ímpio Manassés, filho do rei Ezequias. Sim, o mesmo rei que apresentou a carta que Senaqueribe havia enviado para ele na casa do Senhor. A Bíblia diz que o seu filho que assume o legado agora, e volto a dizer, aleluia, Jesus, como temos sempre pregado, que quando alguém assume o legado do Pai, muitas vezes não tem um compromisso, aleluia, que ele teve. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Bem sabemos, aleluia, que Ezequias havia recebido, aleluia, Jesus de seu pai, aleluia, Jesus Acás, e Acás era um homem terrível, fraudulento, idólatra, havia desviados, aleluia, o povo de Deus, e a Bíblia diz que ele se levanta ainda moço e faz uma grande reforma. Mas a Bíblia nos revela dizendo que a semente de Ezequias, aleluia, também Manassés, ao se, aleluia, Jesus se posicionar no trono, aleluia, Jesus não tem o mesmo compromisso do Pai. É um homem, aleluia, Jesus mau, aleluia, Jesus que ia afrontar a Deus, aleluia, Jesus que o nome, aleluia, do Santo de Israel. Diz a Bíblia Sagrada, aleluia, que o profeta Isaías, aleluia, Jesus continua profetizando, e aí é perseguido então por este rei que não quer ouvir, aleluia, o que realmente Deus tem a dizer por intermédio do profeta. Diz a história, meus amados irmãos, que em uma das fugas, aleluia, Jesus, o profeta Isaías, diz a história, aleluia, Jesus, que ele vai se esconder, aleluia, Jesus, dentro, aleluia, Jesus, de uma caixa de cedro, aleluia, Jesus, e diz a história, aleluia, que mediante, aleluia, Jesus, a busca, aleluia, Jesus, por esse profeta, aleluia, parte da roupa do profeta vai ficar exposta do lado de fora, e aleluia, Jesus, a Bíblia diz que Manassés, aleluia, esse homem mau, terrível, aleluia, Jesus, trouxe desgraça para o povo de Deus, e mediante a isso, aleluia, Jesus, que ao encontrar, aleluia, o profeta, diz a história, aleluia, Jesus, que ele dá ordem para os soldados, aleluia, Jesus, assassinar o profeta. Você não quer saber como esse profeta foi assassinado? Tem muita gente hoje que diz, não dá mais para falar a verdade, não dá mais, aleluia, para trazer o recado de Deus. Escute, igreja, em todo tempo, em toda época, Deus sempre levantou profetas, aleluia, Jesus, em um território hostil. Deus sempre levantou profeta em dias de decadência, e estes homens não se calaram, mas abriram a sua boca para profetizar e trazer a palavra de Deus em cada tempo, de levantar e profetizar e dizer as palavras do Senhor. Então, segundo as tradições judaicas, ao perseguir, aleluia, Jesus, o homem de Deus, dá ordem para assassinar um homem, um assassinato, aleluia, cruel. Isaías, dentro deste cedro, ele é cerrado ao meio, Aleluia, Jesus. vivo, Deus. não era morto, era vivo. Mas embora Manassés acreditasse que havia, aleluia, silenciado a voz do profeta, as suas profecias jamais iam morrer, as suas profecias jamais iam cair por terra, porque aquele que falou pelo profeta Isaías, ele não morre, ele não dorme, ele não bosqueja, mas a palavra de Deus nos diz, Jeremias 1:12, ele vela pela sua palavra para cumprir. Então a Bíblia diz que o profeta Isaías, ele profetiza. Louvado seja Deus. No capítulo 53, aleluia, ele está profetizando, aleluia, acerca do Messias, Glória a Deus. acerca, aleluia, do que ele iria passar. E ele vai dizendo o que o Messias vai dizer. Quem é que deu crédito a
coração. Quando eu olho isso, aleluia, eu vejo a preocupação de Deus. Mandai graça, porque quando Adão e Eva pecam lá no Éden, aleluia, no capítulo de número 3, a Bíblia diz que o próprio Deus, aleluia, perceberam que o intuito do diabo era suplantar o projeto de Deus. A Bíblia diz que Deus vai profetizar em livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo de número 15, e virá a semente da mulher e há de esmagar a cabeça da serpente. Aí Deus envia então Jesus. O profeta Isaías vai profetizar o livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. No 53 ele vai dizer o que o Messias está, aleluia, Jesus para dizer, aleluia, quando andar por esta terra, ele vai dizer quem é que deu crédito à nossa pregação. Jesus sentiu dificuldade também. O Deus da provisão, ele proveu o resgate da humanidade, profetizado em 3:15 de Gênesis. E quando ele chega, Jesus encontra uma grande resistência para ouvir a sua palavra. Escute! Não pense que vocês que ministraram em Jesus foi fácil. Ele vai encontrar resistência. Ele vai encontrar um terreno hostil. Ele vai encontrar dificuldade. Porque ele está lidando com massas. Ele veio para os seus. A Bíblia diz que os seus rejeitaram. A Bíblia nos está dizendo, aleluia, que chegaram a questionar a origem de Jesus. Pode vir coisa boa de Belém de Judá. Eu vou ver que eu sei. Ele encontra então, aleluia, resistência à sua mensagem. Há pessoas, aleluia, Jesus, que não hão de ouvir a sua mensagem, vão achar como louco, vão achar que é besteira, aleluia, Jesus, e vai surgir uma graça, aleluia, Jesus fica, aleluia, Jesus que até vai ter interesse, simpatia, aleluia, pela mensagem de Jesus. Mas quando chega até o mestre e diz: bom mestre, o que eu faço para te seguir? Jesus olha para ele e fala: filho, o bom é Deus, tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, ama a Deus sobre todas as coisas. Sim, eu conheço Deus de menino, então te falta algo. E qual é, Senhor? Vende todos os teus bens e reparte para os pobres, e depois me segue, diz a Bíblia. Aleluia, Jesus, que ele vai abandonar Jesus também, sair entristecido,
que vão dar crédito à sua palavra. Irmão, nós sempre pregamos que Jesus estava, aleluia, Jesus envolto de uma grande multidão, e a palavra multidão são incontáveis, que não tem condições de contar. E ele lançava as mensagens, e podemos perceber isso na primeira multiplicação de pães, e diz a história que foram alimentados 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Podemos observar a vasta massa de gente ouvindo Jesus, mas em todas estas estava com o coração voltado para seguir, estava apenas com o coração voltado por aquilo que ele poderia fazer. Ao observarmos isso, percebemos que quando Jesus percebe que estas massas estão preocupadas no que ele pode dar e não aquilo que ele é, preocupado que ele pode, quando tiver fome, alimentar, preocupado com a mandai que a serra, que podem esquivar enfermo, ele pode curar, preocupado com a mandai que a só, que quando alguém não é querido, pode chamá-lo para ressuscitar. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus começa a pregar, aleluia, a doutrina de verdade, o céu ou o inferno, quem vem a mim tem que comer do meu corpo e beber do meu sangue. A Bíblia diz ali que o povo começa a se escandalizar e ir embora, até mesmo os 70 discípulos que ele tinha capacitado, aleluia, para poder curar os enfermos, expulsar demônios. Sim, a Bíblia diz que havia 70 que ele havia dado poder e autoridade para ir nos becos falados, aleluia, Jesus, em cidades, em aldeia, para curar os enfermos e repreender os espíritos malignos. A Bíblia diz que esses homens, ao receber o poder e cumprir a missão, eles regressam até Jesus e diz: mestre, aleluia, os demônios se sujeitam em teu nome. Jesus olha para eles e diz: não se alegrei por causa disso, se alegrei pelo teu nome está escrito no livro da vida. Sim, esses que estão na multidão também, quando Jesus começa a pregar duro, começa a ir embora e abandonar Jesus, a ponto de um dos apóstolos dizer: mestre, quem é que vai se importar esse tipo de doutrina? Em outras palavras, Senhor, tudo discurso, se não vai ficar ninguém, não vai ficar ninguém, não vai ficar ninguém. Jesus olha para ele, comandante a sé, e diz: o que é que vocês estão fazendo aqui? Vão se juntar a eles. Eu quero te dizer que Jesus havia escolhido 12. Ele não se preocupa com isso, aleluia, porque aquele que realmente está, aleluia, preocupado com a sua salvação, ele não larga o pé para nada. Mandai a sé, ele não está em busca dos bens desta terra, ele busca aquele que está reservado lá na glória.
imutável. Glória a Deus. Primeiro, que andar, que é a fé. A palavra de Deus é a única. A palavra de Deus é a única que tem o poder de fazer com que o pecador reconheça o seu estado deplorável e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E da mesma forma que regeneraram a Cristo, eu estou observando que os verdadeiros homens e mulheres de Deus que têm anunciado a verdade do Evangelho, as boas novas de salvação, que têm mostrado, aleluia, Cristo autêntico, não estão tendo o resultado esperado. Jesus também não teve de imediato o resultado esperado. Ele conseguiu 12. Um dos 12 traiu. Mas a Bíblia nos revela dizendo que este homem, ele some como um renovo em uma terra seca espiritual, onde os dogmas falavam mais alto. Ele vai brotando como um renovo. E a Bíblia diz que esse homem não tinha formosura, olhando para ele não tinha beleza. Víamos, aleluia, Jesus não tinha nenhuma beleza que víamos para que o desejássemos. Hoje temos visto ministros todo engomadinho, bonitinho, aleluia, com mansões, aleluia, Jesus, glórias a Deus. Jesus veio para quebrar, aleluia, este paradigma. Quando ele entra, ele é o rei dos reis. Ele não entra no cavalo branco, ele entra no jumentinho, sim. Este é o nosso Senhor, aleluia. Jesus vem de maneira humilde. Jesus está atrás, aleluia, aqueles que são mansos e humildes de coração, porque desses pertence o reino dos céus. Jesus não está atrás dos intomados. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Que estão preocupados com cerimônias que só cabe ao povo judeu. A Arca da Aliança Arábica não é para o cristianismo. A piscina dentro da igreja com 7 mergulhos de Namã não é para o cristianismo. O anel da estrela de Davi não é para o cristianismo. Estão atribuindo poder a esse tipo de réplica. Estão atribuindo magia a esse tipo de réplica. Aleluia! A verdadeira igreja de Cristo foi selada com o Espírito Santo e foi lhe dado poder, aleluia, para expulsar demônio e curar os enfermos em nome de Jesus. É somente no nome de Jesus. Quer silêncio? Passa aí, do sol aí. Depois dá para mim para passar o som. Não tem essa. A unção é transmitida desta forma. A unção ela é conquistada debaixo de lágrimas.
consagração e grandes horas de oração. É conquistada. Ninguém quer pagar o preço. As casas meninice. E tem muita gente caminhando pelo caminho dos fariseus, com cerimônias, levantando em ação, com festas de lua nova, guardando o sábado, mas só existe um sumo sacerdote que surgiu, e quando o novo sumo sacerdote surge, ele vem e muda a lei, e a lei de Jesus é servir a Deus sobre todas as coisas e obedecer a sua palavra. Aleluia. Não tinha formosura, não chamava atenção. Olhava para Jesus, não é como os padres que pintam Jesus loiros, olhos verdes, cabelos grandes. Não tinha formosura nenhuma, humilde. A Bíblia diz que ele experimentava no trabalho, porque ele, mesmo sendo o filho mais velho, a dona de casa tinha que trabalhar para ajudar a sustentar os seus irmãos. Hoje que vemos, pastorzão, quero milão para poder fazer a obra. Não é esse tipo de evangelho que eu conheço. O evangelho que eu conheço é o evangelho cristocêntrico, é o evangelho, aleluia, Jesus, que Jesus nos deixou de graça receber, de graça dar. Desde 2000 que eu estou dando de graça, porque assim foi ensinado. Eu demorei colegas cobrando para pregar R$500, colegas cobrando para poder revelar, porque a pregação é um preço, pregar e orar por revelação é outro. Era assim ou não era? Aí liguei para irmão e ele dizer: olha, pastor, você vai pagar minha passagem, tem a bênção do pregador. E eu falar assim: então você vai ficar com a sua bênção para lá, porque não é esse tipo de evangelho que eu estou acostumado.
E me que ela mandou como Anagai. O evangelho que Jesus anunciou e recebeu resistência por causa que tinha isso. Os fariseus não queriam, aleluia, Jesus, ninguém que fosse, aleluia, Jesus, aleluia, mais do que eles, que viesse brilhar mais do que eles, aleluia, Jesus, que venha ter mais autoridade mais do que eles. Nós estamos encontrando nesse grupo de pessoas que diz que tem pregado a Jesus, mas são verdadeiros pilantras, salafrários, aleluia, Jesus, porque os seus templos são grande empreendimento e as ovelhas virou negócio, aleluia, estão comendo a carne, pegando a lã das ovelhas e chupando osso, mas Jesus vai derrubar essa massa de gente e vai levantar os remanescentes sobre essa terra. Aleluia. Oh, glória. Diz a história que Jesus era desprezado. E vemos hoje que aqueles que dizem levar Jesus têm agendas que não têm espaço. Cheio de heresias, mentiras, enganos. Mas tem muitos que já está caindo há algum tempo. Ramandai que é e Mende que andou, decai, que andagai. E aqueles que não foram humilhados aqui, quando chegar no dia do juízo, não vai escapar. Não vai escapar. Aleluia, Jesus. Porque a Bíblia nos revela dizendo: ai daquele que trazer escândalo para a obra de Deus. Homens estão escandalizando a obra. Mulheres que se dizem pastor e missionárias estão escandalizando a obra. Mas o dia de prestação de conta vai chegar. Meus amados irmãos, a Bíblia nos revela dizendo, aleluia, Jesus, que esse homem, aleluia, tomou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele sofreu com nossas dores. Podemos observar isso quando ele chega na tumba de Lázaro, depois de 4 dias. Ele, diante da tumba, ele não se conteve, ele começa a chorar. Porque ele vê a incapacidade do ser humano diante da morte. Ele não se conteve. Homem de dores, que levou sobre si as nossas enfermidades. Então nós sabemos que aqui, aleluia, Jesus não é parentes. E há enfermidades que Jesus não vai curar, isso é certeza, porque a Bíblia nos mostra isso. Paulo tinha um espinho na carne, não foi curado. Timóteo, ele orientou para que tomasse suco de uva devido aos problemas que tinha no estômago. Epafrodito, ele também deixou ele enfermo. E você acha que Paulo orou? O homem de missão, mas ele está dizendo que dá autoridade para nós orarmos e repreendemos a enfermidade. O que tiver a vontade permissiva de Deus vai curar. E nós temos visto isso acontecer. Nós temos observado isso. As pessoas vêm para a igreja de oração para receber algo, e quando recebe, volta para as suas congregações para viver o pecado. São pessoas que têm cargos eclesiásticos, posição dentro da igreja. São pessoas, meus
realmente, aleluia, canta, louva, aleluia, Jesus. Parece ter uma satisfação em seguir a Jesus, mas o testemunho dessas tais, aleluia, o seu caráter não teve mudança, porque nunca teve um encontro verdadeiro com Cristo, porque a Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu volto ao plano, porque eu não quero se submeter à palavra. Eu quero confiar no líder espiritual. Sendo que a verdadeira bússola, o verdadeiro mapa está aqui. Não é a placa dessa igreja que irá levar você no céu. Não é o dogma dessa igreja que irá levar você no céu. É obediência plena aos mandamentos do nosso Deus que irá levar você para a glória. É somente a palavra, a obediência à palavra. Aleluia. A Bíblia diz que ele foi obediente até morte de cruz. Filipenses 2:8. Paulo, a escrever a carta aos Filipenses, ele diz isso. Obediente, o Filho de Deus foi obediente. Escute! Tem muita gente desanimada que eu tenho visto, que não querem mais, aleluia, se expor e pregar a verdade do Evangelho. Não faça isso. Jesus contra essa resistência também. Vamos continuar pregando. Quando eu olho, meu Jesus, desde que nós abrimos essa obra, tem 3 anos, e vejo que 6 almas se converteram a Jesus de verdade. É bem verdade que teve outros que se converteram, mas não prevaleceram, como está escrito, aleluia, Jesus, na mensagem, aleluia, Jesus, lá no monte, aleluia, Jesus, nas bem-aventuranças, acerca, aleluia, Jesus, do semeador. Algumas pessoas não ficaram, porque a semente não adentrou, porque caiu em um solo que não estava preparado. Mas quando eu olho para essas 6 almas, eu me alegro no Senhor Jesus, porque caiu em uma terra boa, está crescendo e também frutificando. Aleluia. Aleluia. Jesus, quando olha a 12, ele desce, aleluia, deixa esses 12, sobe ao Pai, e a Bíblia diz, aleluia, que aquela alma bem ganha, Pedro, depois que ele se converte, como Jesus disse antes de subir, que Pedro não era convertido ainda. Pedro, Satanás pediu para se andar contigo, e eu não permiti, mas quando se converter, confirma aos seus irmãos. Sabe por quê? Porque Pedro não havia se convertido durante 3 anos, estava andando com a espada do lado, era um homem ignorante. Aleluia. Mas quando ele se converte, em Atos 2, ele recebe o revestimento do Espírito Santo. A Bíblia diz que na primeira pregação de Pedro, ele ganha 5.000 almas para o reino dos céus. Aleluia. Os 12 ganharam multidão e multidões de alma para chegar onde chegou até agora. Eu e você. Parece até trabalho de formiguinha o que nós estamos fazendo, mas nós não vamos desanimar. Nós não vamos desanimar. Está difícil, pastor. As pessoas não querem ouvir, só querem a bênção. Continue pregando. Uma hora vai cair terra boa, como caiu na sua vida, como caiu no seu coração, como caiu no seu solo. Em uma hora vai brotar essa semente. Cabe a você continuar semeando como semeador. Ele não preocupado em qualquer tipo de, aleluia, Jesus, só ia cair. Ele continuou semeando, semeando. Cabe a mim e a você continuar semeando. Uma hora vai cair terra boa e você vai ver. Uma hora você vai ver e vai contemplar que esta semente está
fracassado, estava quebrado, falido. E aí eu vim para aqui, para a igreja aqui, fiz a campanha. De 7 chaves da vitória. E aí, hoje eu sou empresário. E você, minha irmã? Minha irmã era infeliz no casamento. Minha esposa era bebedora de cachaça. Vim aqui, fiz a fogueira santa e acabou aconteceu. Agora meu esposo é uma bênção. Anda do meu lado. Você chama isso. Chama isso. Ainda faz a propaganda. Eu sou. Aí fala o nome da igreja. Eu não sou da igreja pentecostal do céu da terra. Eu sou salvo, herdeiro do céu. Tenho nome, e o meu nome se chama Jesus Cristo. Na mamãe da fé. Sim, a Bíblia diz que João veio. Ele vem com vários diademas. Está vestido com um grande vestido de linho fino, que está calçado com sapatos. Aleluia, Jesus de latão reluzente. Tem um cinto em sua cintura, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É a Ele que eu sirvo, é a Ele que me prostro, é a Ele que me humilho. Mas as pessoas não querem sofrer a rejeição. Jesus sofreu. Ele foi rejeitado. Rejeitado por mim e por você. Diz a história que meus irmãos acreditavam nele. Os irmãos dele não acreditavam nele. Você está entendendo? Meus irmãos acreditavam nele, irmão Maurício. Quando eles olham para você, não acreditam que Jesus fez na sua vida. E se incomoda. Eles estão assombrados, assustados. Porque não acreditava que isso ia acontecer na sua vida. Mas é assim que Jesus faz. Quando Ele entra na vida do homem, Ele vem para deixar a marca. Liberdade. Você está entendendo? Será que Jesus encontrou o crente? Não desista, não, continua. Família, não quer ouvir você, continua. Aleluia. Algo que toque muita pedra, uma hora vai achar pedra. Aleluia, que é certo. As pessoas não estão dando crédito à tua pregação, estão zombando de você, do teu testemunho, de como você anda, de como você fala, de como você se comporta. Não se entristeça. Continue. Deus nos escolheu para semear a boa semente. Deus, Ele vai requerer de mim e você. Você espera chegar como lá no céu? De mal maneira? Pastor, não estou dando crédito, não. Continua. Alguém vai dar crédito. Uma alma sempre estará necessitada de ouvir a mensagem do Senhor. Sim. Talvez você plantou e você não viu.